Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional, todos os dias trazendo um assunto diferente para você. E é importante a sua participação, a sua interatividade também, trazendo aí pautas, sugestões, inclusive nome de entrevistados que você gostaria de estar acompanhando. Nosso e-mail, audiênciapublica@mixregional.com.br. E o telefone, o 19 3404 4010. E hoje, dando sequência a um assunto que nós já conversamos aqui algumas semanas atrás, sobre leis que pegam, leis que não pegam. Vamos tentar trabalhar um pouco em cima disso, só que hoje especificamente falar sobre bancos. Você fica incomodado quando você vai no banco? Você fica muito tempo na fila? O que fazer se o tempo que é permitido por lei é extrapolado? Nós vamos falar sobre esse assunto com o advogado Dr. Luiz Henrique Druziani, ele que é advogado da 9ª subseção da cidade de Pirassununga. Doutor, bom dia, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite e estar aí esclarecendo a nossa população um assunto muito importante e o consumidor muitas vezes não sabe dos seus reais direitos. Doutor, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes da TV Mix Regional. É um prazer estar aqui novamente, né? Eu gosto muito de estar falando aos consumidores para que eles tenham cada vez mais noção dos seus direitos. E hoje esse tema realmente eu acho que vai ser muito interessante para eles, porque nós vamos estar falando daquilo que tem sido uma aflição do consumidor todos os dias nos bancos de todas as cidades do nosso país. Doutor, é lógico que existe uma legislação, né, e cada cidade, cada município tem a sua legislação própria, mas em termos gerais, quer dizer, o cidadão quando vai ao banco, né, em dias comuns, não deveria passar de 15 minutos da fila. É lógico, dias de pico, né, no máximo aí 30 minutos, isso a nível de estado, e lógico que cada cidade tem a sua particularidade, mas é dentro desse contexto mesmo, ou não? Não, é sim, existe legislação a respeito do tempo de espera na fila de banco, mas é importante nós começarmos dizendo da crueldade que é isto, né? O fenômeno fila, na verdade, só tem uma explicação, é a incompetência daquele que presta serviço. Quer seja no órgão público, numa prefeitura, num pronto-socorro, quer seja na iniciativa privada. Num banco, num supermercado, especialmente em caixas de supermercado. A explicação é só uma, é a falta de gerenciamento daqueles que deveriam colocar mais equipamentos e funcionários à disposição do consumidor, do munícipe, do contribuinte, e não faz isso. Então, aqueles que explicam a fila por questões de pico, de volume de atendimento, de qualquer outra falha de operação, não merece credibilidade. Tanto isso é verdade que o judiciário já tem, a respeito desse argumento, dito que, especialmente em relação a bancos, o lucro que o banco tem, espelhado nos seus balancetes em todos os anos, não justifica que ele queira fazer com que o consumidor tenha que ficar mais tempo na fila para que ele, banco, não gaste mais com funcionários, não gaste mais com equipamento. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é exatamente isso. Você, consumidor, em estando numa fila de banco, não se pegue pelo argumento de que está tendo muita gente, ou que o horário é de pico, ou por qualquer outro motivo que não seja exatamente esse. Aquele que está prestando serviço a você, aquele que precisa estar prestando serviço a você, neste caso, o banco, não está colocando funcionário nem equipamento suficiente para isso. E dentro desse raciocínio, que a culpa é daquele que está prestando o serviço e um mau serviço, é que a legislação impôs aos bancos um tempo de espera máximo que o consumidor é obrigado a ficar na fila. Cada cidade tem a sua legislação, mas existe uma lei estadual também. Na lei estadual, o tempo máximo de espera numa fila de banco, no caixa de um banco, é de 15 minutos. Com exceção daqueles dias que é chamados dias de pico, por exemplo, os dias de pagamento, dia que antecede a pagamento, dias que antecede a pagamentos de tributos. Fora estes dias, nos dias normais de funcionamento do banco,
A lei estadual determina que seja 15 minutos, mas cada cidade tem a sua lei específica para aquela cidade. Então, você que está em Limeira, você que está em Araras, Cordeirópolis, em Pirassununga, né? Procure saber na sua cidade qual que é a lei que está funcionando. Você pode ligar no PROCON, pode ligar na OAB, pode ligar na prefeitura, ou então nos próprios sites das prefeituras desta cidade, você encontra qual que é a legislação em relação à fila de banco da sua cidade. Mas de qualquer sorte, é importante que fique claro isso. Não varia muito de 15 minutos a 30 minutos no máximo. Esta história de o consumidor ficar 1 hora, 1h30, 2 horas, e às vezes em casos até quase 3 horas numa fila de banco, não deve acontecer e é um absurdo muito grande. Doutor, inclusive nós estamos logicamente falando de fila de banco, aí a gente está vendo algumas imagens, né, que é até um absurdo, o senhor está percebendo aí através dessas imagens, é lógico, teve o fator greve agora recentemente, o consumidor, né, antes de falar propriamente aí dos termos, algumas coisas que a gente tem dúvida, né, a gente está vendo aí algumas filas em bancos que realmente extrapolam o limite aqui da prefeitura, né? Na prefeitura, que alguns serviços também, públicos, né? Não se justifica. Não se justifica. Qualquer órgão público também. Repito, em qualquer lugar, fila significa prestação de serviço mal feita, falta de gerenciamento. É um cálculo. Quantas pessoas tem para ser atendidas, em que espaço de tempo, quantas pessoas vai se colocar para atender aquelas pessoas e com quantos equipamentos. Não há outro raciocínio que se possa fazer. Inclusive, a gente está vendo algumas filas, eu estou lembrando também de algumas outras cidades em que, por exemplo, o cara vai fazer algum tipo de concurso, ou mesmo matrículas, agora vai chegar aí a época da escola, em matrículas escolares, às vezes para garantir vaga num determinado colégio, o cara passa noites nas filas para tentar um direito que lhe é, como o próprio nome diz, direito, doutor. Não deve. E a quem procurar, a quem recorrer, aonde ir, como coibir esse tipo de filas? Porque o cidadão, que eu ia falar para o senhor agora, ele é muito pacato, né? Ele não briga pelos seus direitos. Ele fala, olha, não pode, porque a gente está com poucos funcionários. Quer dizer, e o cidadão de bem, como a gente estava até comentando, sempre ele acaba concordando ou sendo benevolente demais. O senhor acha isso ou não? Eu acho que sim. A postura do consumidor brasileiro, ela é muito tímida. Ela precisaria ser uma postura mais agressiva, realmente, de reivindicar o seu direito. Como falamos num programa anterior aqui, que falamos a respeito das leis que não pegam, o fenômeno é exatamente esse. A lei é um papel escrito. Se o consumidor não fizer com que o seu direito seja reconhecido, aquele papel vai ficar esquecido no fundo de uma gaveta lá. É importante, sim, quanto mais o consumidor fizer com que o seu direito seja garantido, mais as instituições, os órgãos públicos, as empresas privadas vão sim colocar mais funcionários e mais equipamento à disposição do consumidor. O consumidor pode, em se tratando de fila de espera de banco, se socorrer a vários órgãos. Um deles é o próprio PROCON, a Fundação PROCON no estado de São Paulo. Ela tem os seus postos em todas as cidades e é possível sim, através do PROCON, denunciar a falha do banco. É possível também, nas prefeituras, que é competência das prefeituras das cidades, fiscalizar se essas filas realmente estão se acumulando mais do que o necessário. A prefeitura pode impor uma multa e pode também até fechar a agência bancária que não estiver cumprindo a legislação local. Além disso, o próprio consumidor pode também acionar a justiça, ou através dos juizados especiais cíveis, ou através da justiça comum mesmo, e solicitar uma indenização. Nós temos tido no estado de São Paulo, a respeito de extrapolamento da fila de espera em banco, indenizações de 5 mil, 10 mil, até 15 mil reais para indenizar a pessoa que ficou um tempo maior do que a legislação daquele município, quando não tem a legislação estadual, determine que ela fique na fila. Doutor, o senhor falou aí, inclusive, a prefeitura pode até lacrar a agência, enfim, para coibir isso.
E quando as filas, como a gente viu aqui no exemplo, essas filas que a gente estava vendo nos exemplos, é na própria prefeitura alguma prestação de serviço da própria prefeitura? Quer dizer, com que, vamos dizer aí, moral, ética, que a prefeitura teria para coibir filas no banco se nem o próprio departamento dela ela é capaz de minimizar essa situação? Aí é possível através do Poder Judiciário. O Judiciário pode, como disse agora há pouco, não só em relação à iniciativa privada, mas também aos órgãos públicos, em considerando a abusividade da imposição daquele tempo de espera em fila para prestar aquele serviço, o Judiciário pode sim impor uma multa pela falha do atendimento, pela falha da prestação daquele serviço que deveria ter sido feito com mais regularidade. Doutor, como nós falamos no início, o programa ele tem esse cunho de prestação de serviços. É lógico esclarecer de um modo muito especial ao telespectador, ao cidadão de bem, que tem os seus direitos, né? E o programa também quer procurar realmente esclarecer a essa população. Vamos voltar para o banco. Estamos no banco, o banco resolveu, então, de alguma maneira, minimizar o problema de fila e criaram ali os autoatendimentos, né? Que a gente sabe que deveria ter alguém ali. Eu estou falando de experiência própria. Você chega no banco, dá um probleminha, o cartão trava, não tem ninguém ali para te atender. Quando tem, você tem que chamar, espera um certo tempo, porque o próprio cara que está dando atendimento, ele teve que resolver algum problema internamente na agência. E fica aquela situação desagradável. Já passei por situações como essa, de repente o cartão travar, o senhor não consegue tirar, aquela agonia, o senhor precisa sair. O que fazer? A quem recorrer? A regulamentação a respeito da prestação de serviços automática pelos bancos determina que é necessário que tenha um funcionário naquela parte externa do banco dedicada apenas às máquinas. O cidadão, o consumidor, ele não é obrigado a se adaptar a um sistema de informática que não está à altura das suas condições peculiares. Nós temos muitos casos de consumidor bancário que são idosos, ou são pessoas menos informadas, são pessoas com limitações e que não pode se impor a elas que ela tenha que fazer um curso de informática, tenha que se capacitar, estar habilitada a mexer com o equipamento, às vezes não tão simples quanto parece. Então, é necessário, é direito do consumidor que naquela área onde existam os caixas automáticos, que tenha uma pessoa para que possa dar o atendimento àquelas que não têm condições de operar o caixa automático por si só. E isto não só... Doutor, em relação... dentro do horário do expediente bancário, fora esse horário, a agência também seria obrigada a manter um funcionário ou não? Não, só dentro do expediente bancário. Do expediente bancário. É importante que as pessoas procurem se concentrar, então, em relação ao expediente bancário, que, aliás, é um outro fenômeno muito interessante que existe, né? Agora, parece que não mais, mas até bem pouco tempo nós tínhamos bancos 24 horas que não funcionavam 24 horas, né? Funcionavam até as 10 horas da noite. São os ridículos que acontecem no Brasil, onde a legislação é colocada realmente para baixo do tapete. Então, o consumidor pode sim, em estando numa fila de banco, preste sempre bem atenção, porque a legislação determina que o banco tenha que fornecer uma senha para o consumidor. Mas então, isso não acontece em todos os bancos, né, doutor? Mas é obrigação. Se o banco não tiver esse sistema de fornecimento de senha para o consumidor, só a falta desse sistema por si só implica em possibilidade do banco ser fechado, porque a legislação é específica em relação a essa necessidade. O consumidor pega esta senha, guarda essa senha, porque lá nela consta qual que é o horário que ele entrou na agência e, na hora de sair, peça para o caixa carimbar a sua senha com a última hora que o senhor e com a senhora foi atendido, e só com esse ticketzinho, levando ao judiciário, levando ao advogado ou no próprio PROCON, é possível tomar as medidas. Agora, ainda que... Doutor, ainda dentro dessa situação, tem que ter em alguns bancos eu já vi, que é tipo uma roleta, o senhor tira um ticket e não tem carimbo de horário, não tem validade. Não pode. Em alguns bancos eu vejo que o senhor tem que apertar um botão, sai inclusive o atendimento e o horário. Em alguns bancos, né, eu estou falando que a gente vai em vários bancos também, o senhor tira só um ticketzinho sem o horário. Não pode, está irregular.
O banco que está fornecendo aquela senha sem o horário está irregular e é passível, sim, de multa e até de fechamento dessa agência. Então, o consumidor que estiver em frente a uma situação dessa, aonde a senha que lhe é fornecida não tenha o horário, perca um pouquinho de tempo. Pega esta senha, leva num posto de atendimento da Fundação Procon, para que o Procon possa tomar as medidas necessárias, porque geralmente acontece muito disso mesmo. O banco, sabendo das implicações que existem em relação a ele deixar o consumidor numa fila de espera mais do que a legislação determina, ele muitas vezes, para mascarar e dificultar o direito do consumidor, ele faz isso sim. Ele apresenta uma senha sem o horário ali no papel. Mas isto não atrapalha o direito do consumidor, não. O senhor e a senhora sabem que esses bancos, eles contam com câmeras que ficam gravando 24 horas o movimento da agência bancária. Então, ainda que não tenha esta senha lá, ou ainda que tenha esta senha, mas não conste horário, não tem problema nenhum, não. A senhora procure um advogado, procure o Procon, procure o juizado, dê a hora que a senhora entrou, que o senhor entrou na agência, a hora que saiu, e através do Código de Defesa do Consumidor, que determina que quem deve provar que está certo é o banco vai ter que apresentar estas gravações para o juiz e lá vai constar, obviamente, a hora que o consumidor entrou e a hora que o consumidor saiu, e isto por si só garantirá, se o consumidor quiser, uma indenização nesses casos. Doutor, dentro da legislação, né, o senhor falou que o banco tem que provar. Eu cheguei lá, não tinha, ou não tem horário, ou fiquei mais do que o horário, eu vou chegar, ou vou denunciar no Procon, procuro um advogado, entro com uma ação. Aí o banco, através da sua assessoria jurídica, vai chegar lá, de acordo com o Código Civil, vai falar, não, o ônus da prova é do cara que está apresentando a denúncia. Para Código de Defesa do Consumidor, esse quesito do Código Civil não se aplica. Isso era uma polêmica. O ônus da prova de quem é. A gente fala assim, todo culpado é inocente até que se prove ao contrário, que na verdade quem está acusando é que tem que provar que ele é culpado. No caso da legislação do Código do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Inverte-se. E primeiro é importante que diga que havia uma polêmica a respeito se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviço bancário. Hoje não mais. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que aplica-se sim. E o consumidor, aquele que vai buscar a prestação de serviços do banco, ele é um consumidor sim e pode exigir tudo o que está no Código de Defesa do Consumidor. E lá consta sim que, diferentemente de toda a outra legislação que o cidadão está acostumado a tomar conhecimento, no Código de Defesa do Consumidor basta ele alegar, com alguma verossimilhança, é claro, que ele esteve na agência de tal e qual horário. Isto só basta, não precisa ter testemunha, e o banco é que vai ter que provar que ele não fez com que o consumidor ficasse na fila mais tempo do que deveria. Primeiro, porque está no Código de Defesa do Consumidor. Segundo, porque, repito, estas agências, elas estão equipadas com câmeras que gravam 24 horas toda a movimentação que acontece nas suas dependências. Eu vou fazer uma pergunta, assim, não sei se caberia, mas é comum, né? A gente fala por experiência, pelo fato de repente estar até ocupando aí um cargo de visibilidade, por estar na imprensa, então tem algumas, vamos dizer assim, algumas regalias. Você chega num departamento como o Procon, por exemplo, então a gente aplica-se, olha, para os amigos a gente dá um jeitinho, para os inimigos o rigor da lei. Acontece, às vezes, o cidadão de bem chega lá e fala, olha, e o cara começa a colocar vários empecilhos para ele não entrar com uma ação. Fala, vai demorar, não vale a pena você buscar seus direitos, de repente nem indenização vai sair nada. E aí, ele recorre a quem? Porque já deve ter acontecido, o senhor deve ter conhecimento disso também. Infelizmente existe sim, né? Nós temos, infelizmente, encontrado alguns funcionários que são um pouco céticos, né, em relação ao direito do consumidor. E alguns funcionários na própria Fundação Procon. Felizmente, esse número é muito exíguo. A maioria dos funcionários são vocacionados realmente para fazer com que o direito do consumidor seja realmente respeitado pelos bancos e de uma maneira geral. Quando o consumidor estiver frente a um funcionário
desta natureza, ele deve reivindicar sim. Não, eu quero que seja registrada a minha queixa, independentemente do que vai acontecer depois. E se, em último caso, o funcionário se recusar a fazer isso, pega um papel de pão, pega um sulfite, escreva à mão mesmo, assine e protocole na prefeitura da sua cidade. A única saída para o consumidor em situações de limites desta é o chamado protocolo. O senhor, a senhora, tem todo o direito de ver protocolado um documento seu em qualquer repartição pública, quer seja prefeitura, quer seja governo do estado, quer seja uma repartição a nível federal. A Constituição Federal lhe garante o direito de petição. O que significa isso? O senhor pode escrever num papel, qualquer um deles, pode ser até um papel de pão, qual que é a sua denúncia, qual que é a sua reivindicação, qual que é o seu requerimento e exigir que o funcionário do protocolo lhe dê um comprovante de que o senhor realmente entregou aquele documento. A partir disso, aí sim, com este documento entregue, o senhor vai ter o direito de ter uma resposta por escrito, se foi tomada atitude em relação à sua denúncia ou não. Doutor, ainda dentro do banco, saindo um pouquinho do assunto fila, né? Agora, recentemente, alguns bancos acabam incorporando outros bancos. Esse banco comprou aquele banco, vamos dar um exemplo aqui clássico, né, do Banco do Brasil, que acabou adquirindo a Caixa Econômica, a Caixa Estadual, hoje é Banco do Brasil. Então, aí tem o cidadão, né, de bem, que está ali, Banco do Brasil, o senhor vai aonde? No Banco do Brasil. Eu estou falando porque eu presenciei um caso desse, numa cidade dessas que a gente atua, de a senhora estar na fila, pegar a senha, demorar um pouco mais do que os 15 minutos, chegar na boca do caixa, o caixa olhar para o cheque, minha senhora, só tem que atravessar a rua, porque do outro lado da praça aqui, que é esse banco. Mas é Banco do Brasil. Não, mas é da outra agência, é a antiga. Não teria que ter alguém ali? Como é que funciona isso? Ou isso é imprudência do próprio consumidor, vamos dizer assim, doutor? Aliás, como não funciona isso, né? Na verdade, é obrigação do banco, sim, manter na sua recepção um funcionário capacitado para dar informação ao consumidor assim que ele entra na agência, aonde ele deve se dirigir, qual balcão que ele deve se dirigir, qual andar que ele deve se dirigir, para que o consumidor possa ser atendido e a prestação do serviço ser feita realmente de forma condizente. Então, neste caso, se o consumidor entrou numa agência e não tinha uma recepção para orientá-lo a respeito da onde ele deveria procurar, é uma falha de serviço e isso por si só gera sim uma indenização. É porque acontece, ainda dentro dessa questão de saber, eu pego a minha senha. Em alguns bancos a gente vê que tem mais que uma, tem ali vários tipos de serviço. Aí o cara, olha, vou trocar um cheque, serviços gerais. Mas na verdade não é, seria a fila de caixas. Quer dizer, aí o cara fica na fila, chega lá, mas não, o senhor tem que pegar outra senha, voltar para a fila e de novo fazer todo esse processo demorado. Ou ele teria que já automaticamente passar para outra fila sem ter que fazer todo o retorno da senha de novo, doutor? Ele tem o direito de automaticamente passar para outra fila pela explicação que eu acabei de dizer. A falha foi do banco, de não orientá-lo através da recepção qual a fila que ele deveria ficar. Agora, para aqueles mais radicais, pode fazer até mais radicalmente, viu? Você não vai me atender nesse caixa, eu quero que alguém venha me atender aqui, porque eu fiquei na fila que me indicaram, eu cumpri a minha parte dentro deste contrato de prestação de serviço, eu quero que o banco cumpra a dele. E o banco vai ter que cumprir a dele sim, ele que se vire para fazer que seja cumprido. Como ele vai fazer, não sei, mas o consumidor já fez a sua parte, ele não é obrigado a ficar como o gado para lá e para cá, sem saber bem aonde se dirigir. Aliás, em se tratando disso, uma falha muito grande que existe, poderemos falar um outro dia, que não há tempo para isso, é em relação à crueldade que se faz com o atendimento ao deficiente, com o atendimento à pessoa idosa, com o atendimento à pessoa com algumas dificuldades, que é um absurdo o que acontece nas agências bancárias. Inclusive, até seria um dos assuntos, mas como o senhor diz, o tempo não é tão grande assim, porque existe todo banco ou todo atendimento público destinar um atendimento especial para gestante, para pessoas idosas. Agora, dentro desse contexto, só para que a gente possa entender, existem algumas pessoas aí que têm a idade, né, que ele já é permitido por lei ter o privilégio da fila.
Porém, também é notório, né, em algumas cidades que a gente participa, daquele cidadão, o aposentado que está ali e que ele vive disso, né? O cara fica ali batendo papo, aí chega alguém, dá ali uma coisinha, ele vai porque ele tem privilégio na fila. Tem como coibir isso, doutor? Tem como coibir, sim. Na verdade, até surgiu uma expressão que se transformou numa piada, né? Que é o office velho, não é o office boy, né? Mas já foi coibida, viu? A sensação que nós temos é que não existe mais este tipo de procedimento, que teve no passado com bastante regularidade. Agora parece que não tem mais. Em alguma época tinha até pessoas que alugavam a criança, né? Para ir depois, que mudou. É o office bebê, tinha também. Agora, é importante que o consumidor tenha claro o seu direito, que é para poder reivindicar, né? O que tem acontecido agora, com muita, mas muita regularidade mesmo, é a história do defeito na porta giratória de banco. Quem já não passou pelo vexame de travamento da porta, numa porta giratória de banco e ter que primeiro tirar a chave, depois tirar o celular, depois tirar o canivete, depois tirar a bolsa, depois ter que tirar o zip da calça, enfim. Em alguns casos, o estresse é tão grande que houveram consumidores que tiraram a roupa toda. E até nem sei se tira o direito deles não, viu? Agora, existe um limite para as coisas. Aquela porta está ali para a segurança do banco, não está ali para a segurança do consumidor, embora a segurança do banco também seja segurança do consumidor. Mas, se alguém tem que providenciar alguma coisa para que isso seja feito de forma certa, é o banco. O banco é que tem que ter uma porta que funcione e que não imponha essa vergonha que tem acontecido em todos os bancos de toda a nossa região. Bom, é importante o programa Audiência Pública, hoje conversando com um advogado de Pirassununga, da 9ª subseção, o doutor Luiz Henrique Druziano. É lógico que o assunto é muito vasto, doutor, a gente gostaria até de abordar mais, falar mais assuntos. A gente tinha se pautado um pouco mais na fila de bancos, né, e acabou saindo um pouquinho também, porque eu acho que é importante esclarecer a toda a população. Então, para você, cidadão, que está nos assistindo agora, eu vou perguntar ao doutor. Eu estou em qualquer uma das cidades que nós estamos chegando através do sinal da Mix. O cidadão, ele se sentiu aí lesado, né? Foi no PROCON, acabou não dando aquela satisfação. A casa do advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil, teria alguém para dar uma orientação a esse cidadão, doutor? Em todas as cidades existe a Ordem e existe a casa do advogado. Ou eles não se prestam a esse tipo de serviço? A OAB existe com uma prestação de serviço àquele que não tem condições de pagar advogado. É o convênio da assistência judiciária. É possível procurar, sim, a casa do advogado em todas as cidades, ela está instalada para ter este atendimento à pessoa que não pode pagar advogado. Agora, fora isso, a OAB de cada subseção, de cada cidade, também tem a sua comissão de defesa do consumidor, que pode também ser acionada para esses efeitos gerais de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a Prefeitura também tem o seu setor de fiscalização, que deve funcionar para que os bancos realmente funcionem de acordo. A Câmara Municipal de todas as cidades também tem lá uma comissão de defesa do consumidor. Pelo menos está lá. Em alguns lugares não funciona. Mas se o consumidor procurar a Câmara Municipal, pode ser que comece a funcionar. Existe o PROCON, que é o posto da Fundação PROCON em todas as cidades. Os juizados especiais que podem ser acionados diretamente pelo consumidor. E o advogado da sua confiança, que também pode acionar para entrar com uma ação de indenização. O senhor escutou uma musiquinha, né? Sinal que o nosso tempo acabou. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar esclarecendo a toda a nossa população. Eu que agradeço, Paulinho, é sempre um prazer estar aqui, sempre a gente ser recebido assim com bastante simpatia pelos funcionários, pela direção, e continuo sempre à disposição em se tratando de direito do cidadão. E a você, amigo, que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, continue sintonizados na TV Mix, muito mais atração para você durante todo o dia. Voltamos no próximo encontro, até lá, tchau!